Estamos de volta com o programa Momento Empresarial, recebendo em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito Cassiano Pimentel. O Cassiano, que exerceu a atividade política como vice-prefeito em nossa cidade por 2 mandatos e hoje pré-candidato a prefeito. É com você, Cassiano, pode se apresentar aqui ao nosso telespectador e depois nós vamos conversar aqui sobre diversos temas de interesse aí do nosso cidadão, de interesse da nossa Franca querida. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, de estar aqui com você, parabenizar pelo programa. Eu acho que você presta um favor muito grande para a cidade em trazer para a cidade temas que são atuais e tão importantes nesse momento de grandes mudanças, Mas é como você disse, eu estou aí como pré-candidato do PV, Partido Verde, para as eleições municipais desse ano e aproveitando os espaços que me são cedidos exatamente para que a gente possa levar um pouquinho da proposta da gente e também defendê-la, para que a gente possa fazer com que esse momento político ele não seja apenas um momento de disputa pessoal, mas seja um momento realmente que se discuta o tipo de cidade que nós queremos continuar construindo. Mas é uma eleição diferente, Cassiano? Teremos aí 2 turnos. Eu penso que dificilmente algum desses candidatos que no momento se apresentam tem condições de levar a eleição no primeiro turno. Então eu penso que nós teremos aí uma discussão bastante ampla do que fazer, qual o projeto que Franca melhor irá aceitar. E diante dessa perspectiva, como o nosso programa é dirigido ao empreendedor, ao empresariado, eu queria saber de você, dentro do seu projeto de governo, o que você vai deixar de espaço para o empreendedor, para o empresário. Olha, César, esse tema para mim é um dos temas mais sensíveis e mais importantes. Aliás, eu tenho dito que o meu projeto de plano de governo, ele já esboça 4 eixos, e um desses eixos é exatamente o desenvolvimento econômico, ou desenvolvimento sustentável, como está em voga ser chamado. E dentro dessa questão do desenvolvimento econômico, nós temos um desafio muito grande, que é preparar a cidade para os novos desafios econômicos que nós temos pelo futuro. O mundo passa por um processo de transformação muito profundo, a nossa cidade também, e eu como há 30 anos sou do setor de calçados, trabalho com exportação há 30 anos, eu posso dizer com muita convicção, ainda que tem alguns empresários que não gostam de me ouvir falar isso. O setor de calçados, ele migrou ao longo da história, de países para países. Na medida em que você vai desenvolvendo o país economicamente e socialmente, o setor de mão de obra barata, de mão de obra disponível, vai escasseando, vai diminuindo. Portanto, Franca não vai ser diferente desse processo. Em vista disso, nós temos que buscar alavancar as vocações naturais da cidade. E quem estabelece essas vocações, são os empreendedores. São as pessoas que tomam a iniciativa de poder trazer novos desafios econômicos para a cidade e encará-los. O empreendedor faz isso. O empreendedor, ele observa e detecta uma oportunidade e se propõe a explorá-la. Então, portanto, com muita segurança, com muita certeza, é um dos aspectos que eu quero pegar, seja agora no processo de campanha e, eventualmente, num mandato que a gente possa fazer, que é desenvolver, fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. Nós precisamos disso. Não é uma questão de querer, é que nós precisamos. É porque nós sabemos que a atividade política talvez seja a mãe de todas as outras atividades. Nós sabemos que para onde o governo pende, as atividades econômicas vão atrás. Nós estamos vivendo aí o boom da construção civil, estamos aí vivendo, eu particularmente acho um equívoco, o governo tem ampliado o crédito para a indústria automobilística, facilitado imensamente a aquisição do carro próprio, e nós não temos visto falar em transporte público. Onde vai parar aí? Exatamente, um dos meus 4 eixos. Então vou deixar você falar sobre isso. Não, você está correto, porque veja o seguinte, eu acho que Franca, pelo tamanho da cidade, uma cidade que beira aí os 400 mil habitantes que moram aqui, e além disso, mais de 600, 700 mil habitantes giram em torno da nossa cidade, considerando a região que de alguma maneira está presente aqui em Franca. Nós não temos um plano diretor de mobilidade urbana. Ou seja, a cidade não tem um projeto de como ela vai crescer, como é que ela vai se estruturar no trânsito e no transporte público. Eu sou uma pessoa que eu penso da seguinte maneira, por que Franca não começou já a discutir modais alternativos de transporte público, de qualidade? Tem muitas cidades menores do que Franca, seja no Brasil e seja no mundo inteiro, discutindo, por exemplo, trem de superfície.
Qual o problema de nós discutirmos isso aqui? Se vai implantar amanhã ou não é outra questão, mas nós temos que começar a discutir. Seja eu como prefeito, ou seja qualquer candidato que venha a ganhar as eleições, nós temos que, a partir do ano que vem, tirar esse atraso da discussão sobre uma alternativa de transporte público gratuito, de qualidade, que venha a preencher essa lacuna enorme que nós temos, porque se nós não tivermos isso, nós vamos cada vez mais estar com nossas ruas abarrotadas de carros, como você mesmo disse, comprados aí a preços muito baratos. A atual administração vende a ideia de que um pontilhão resolve a questão de trânsito em Franca. Nós sabemos que a coisa não é por aí. Eu vou deixar você falar a respeito do pontilhão. Eu penso da seguinte maneira, você falou corretamente, não é uma questão de ser a favor ou contra o viaduto. É uma questão de você ser a favor de um plano de trânsito para a cidade como um todo. Se amanhã, a hora que nós tivermos um plano diretor de mobilidade urbana, como o Ministério das Cidades exige que cidades com mais de 100 mil habitantes já comecem a pensar. Se nós tivermos um plano diretor, pode ser até que esse plano diretor chegue à conclusão de que é necessário construir não um viaduto, mas vários viadutos. Apesar de que eu tenho para mim muito claramente que viaduto vai contra qualquer hoje lógica urbanística em qualquer lugar do mundo. São Paulo está tentando criar condições para tirar os seus viadutos. Franca está construindo um de 10 milhões de reais. Então não é uma questão de ser a favor ou contra. É querer saber o seguinte, ele resolve o problema de quem? Aonde? Problema da cidade ou um problema localizado? E se resolve esse problema localizado? Então, portanto, as pessoas precisam ter frieza em discutir esse assunto. Não é ser contra o prefeito, é ser a favor da cidade. O que é que realmente Franca precisa no tocante a trânsito da cidade? Né? Ô Cassiano, estiveram aqui o Gilson Pelizaro, esteve aqui o próprio Alexandre, que são seus concorrentes diretos, e eu questionei os dois a respeito de duas situações que aparecem nas pesquisas e você possivelmente tem esses dados. Nós temos constatado que a saúde é hoje o maior problema que as pessoas veem que Franca precisa enfrentar. E o asfalto é considerado, por essa mesma população, a maior obra do atual prefeito. Eu queria que você falasse sobre essas duas situações. Qual é o seu entendimento a respeito? Eu acho assim, sobre a questão da saúde, a saúde será sempre problema enquanto nós não mudarmos o modelo de saúde pública no país. Enquanto nós não tirarmos o foco da doença e passarmos o foco à promoção da saúde. E fazer promoção da saúde é você investir principalmente numa reestruturação do sistema de saúde, transformando-o em preventivo e não curativo. Ou seja, hoje a saúde só é de atenção pública quando a pessoa já está doente. E nós vamos inverter isso aí. Portanto, programas como o Programa Saúde de Família, o PSF, que nós temos apenas os mesmos 5 programas, os mesmos 5 núcleos que foram criados há 10 anos atrás, não podem ficar nessa quantidade, tem que ser aumentado. Tem que fazer campanhas preventivas. Obviamente, que nós temos que pegar a estrutura atual e remodelá-la, dar uma condição para que haja um atendimento melhor, uma atenção melhor, atenção básica melhor, tudo mais. Eu acho que houve, ainda vai voltar a discussão da questão do atendimento da saúde, que o município já não faz mais, que voltou para o Estado, que vai precisar ser rediscutido isso novamente, de alguma maneira vai ter que ser discutido isso novamente. Portanto, eu acho que a saúde ela vai ser sempre um problema se nós não mudarmos o modelo. Agora, não depende só do município mudar o modelo, muito pelo contrário, depende muito do governo federal. E o governo federal tem sinalizado com verbas e com recursos para financiar a implantação de mais núcleos do Programa Saúde e Família. Então nós vamos buscar isso aí. Porque o atual modelo esgotou, né? Esgotou eu totalmente. Vejo também como esgotado. Totalmente. Eu vejo as críticas aqui, aí nesse ponto, talvez o que eu esteja dizendo seria até uma defesa à atual administração, porque a questão da saúde, ela não é uma questão somente do município de Franca. Nós temos visto aí que alguns outros municípios têm conseguido driblar essa situação, mas é uma raridade. O que a gente se vê, de uma maneira geral, é que o problema existe no Brasil todo. E eu vejo que é o esgotamento do próprio modelo. E com relação ao asfalto, que seria essa maior obra, eu não sei se você teve acesso a esse dado aí que as pesquisas mostraram. Eu particularmente fiquei surpreso quando eu
tive acesso a esse dado, que as pessoas veem como a maior obra do governo municipal foi asfalto. Olha, ninguém pode negar que o Sidney é um grande marqueteiro, né? O Sidney é um grande marqueteiro. Muitas pessoas um pouco mais esclarecidas acabam até questionando se ele é um bom gestor realmente, porque você gerir alguma coisa com dinheiro é muito mais fácil do que você gerir sem dinheiro, você administrar sem dinheiro. Então, portanto, ele teve uma sorte muito grande, porque caiu no colo dele a renovação do contrato da Sabesp, que injetou 30 milhões de reais na prefeitura, especificamente para obras de asfalto. Eu gostaria muito de saber se ele teria essa capacidade de fazer essa gestão de asfalto se não houvesse esses 30 milhões de reais, porque realmente não teria, eu sei porque eu conheço, não teria disponibilidade financeira para ele. Obviamente que ele pegou uma época muito melhor financeiramente. Para você ter uma ideia, nós deixamos a prefeitura em 2004 com uma renda per capita na cidade da ordem de R$500. Hoje ela é 1.500. Então, portanto, em 8 anos, triplicou. E isso significa o que na prática? Significa mais tributos sendo pagos, maior arrecadação na prefeitura, maior repasse de verbas estaduais e federais. Portanto, ele pegou uma fase muito melhor. E o país explodindo, né? Bombando, como diz a juventude, né? Então é óbvio que ele administrou durante 8 anos muito mais favoráveis do que qualquer outro prefeito na história de Franca. Mas eu acho assim, eu acho que a obra de asfalto, infelizmente, o recapeamento das ruas, não pode ser uma obra que dê destaque para o prefeito. Isso tem que ser obrigação do prefeito, desde que haja recursos financeiros para isso. Obviamente que qualquer prefeito da agora para frente terá que estabelecer uma reserva em caixa para estar permanentemente recapeando as ruas. É uma pena que as pessoas não avaliem com muita clareza, porque a periferia ainda continua com seríssimos problemas de asfalto. Ele recapeou ruas de maior visibilidade, aonde as pessoas passam com seus veículos, seus carros. Agora, onde passa o transporte público e aonde a periferia, onde mora a maior parte da população de Franca, nas periferias, o asfalto ainda continua tão ruim como sempre foi. Portanto, temos que pensar nisso aí também. Mas você tocou num tema interessante. Houve uma mudança significativa na renda e na arrecadação de tributos. Porém, Franca comparada a Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, nós podemos verificar que a nossa renda é abaixo dessas cidades que eu disse. Como fazer? Qual que é a sua ideia para fazer com que melhore ainda mais essa renda? Você foi um vice-prefeito muito atuante, eu ia dizer bastante, mas você foi muito atuante e certamente isso lhe deu experiência para caso você assuma a prefeitura em 1º de janeiro de 2013, já começar de cara, movendo a máquina para que as coisas mudem. Qual seria esse trabalho para fazer com que a renda das pessoas melhore dentro da nossa cidade de Franca, Cassiano? César, eu acho que são muitas coisas que podem ser feitas. Eu acho que nós voltamos primeiro à tua primeira questão, a respeito do empreendedorismo. Eu acho que não tem como você melhorar a renda se você não der condições para que as pessoas pensem qual atividade que elas querem desenvolver e o que o Estado, e aí o Estado, o município, Estado membro e União, o que o Estado pode ajudar nesse processo. Eu acho que experiências, pessoas competentes e capacitadas, vocês aqui conhecem muito bem o Sebrae, tem a parceria com o Sebrae, você sabe que existe aos montes no país, né? O que nós precisamos é colocar tudo isso à disposição. Quando eu fui vice-prefeito, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária. E tem 3 coisas que eu me orgulho de ter feito por Franca. Primeiro, eu trouxe o Banco do Povo. E esse Banco do Povo, que aqui em Franca funciona e é um dos melhores do estado de São Paulo. Em parceria com o governo do estado, eu trouxe o Banco do Povo. Eu trouxe a incubadora de empresas. O que é a incubadora de empresas? Ela faz exatamente isso, ela estimula o empreendedorismo. Aquelas pessoas que têm boas ideias, que têm um pequeno negócio e querem se qualificar para isso, elas podem ter essa oportunidade. Nós vamos ampliar a incubadora de empresas. Eu ia te perguntar. Anotei aqui para lhe perguntar. Muito pequena. Porque ficou do tamanho que foi implantada. Um tamanho que eu criei lá atrás. Eu criei há 14 anos atrás. Quer dizer, está do mesmo tamanho. Ela deveria ter sido assim, aonde tem esse prédio, ao invés de comprar aquele prédio próximo do polo esportivo, que supostamente vai ser a Secretaria da Educação, que está parado, por que não se comprou barracões e barracões para ampliar unidades? Mas nós temos os barracões da antiga Francal, que estão lá sem uso. E a terceira coisa que foi levar, no modelo do que está lá hoje,
eu que iniciei isso, levar os pequenos empresários do setor de calçado para participar das feiras da Francal e da Coromoda de maneira própria, com sua própria estrutura e tudo mais, dentro daquele stand coletivo de Franca. Essas 3 iniciativas foram minhas enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico. Portanto, eu estou extremamente atento à necessidade que nós temos de estimular o empreendedorismo e, com isso, estimular o aumento de renda. Franca, diferente de Ribeirão Preto, Araraquara, é uma cidade que durante muito tempo viveu em torno do setor de calçados. Recentemente é que Franca tem crescido o setor de serviços, o setor de comércio. Nós precisamos ver aonde nós podemos dinamizar mais isso aí, para aumentar a renda do nosso povo e melhorar o desenvolvimento da cidade. Tecnologia, né? Talvez. Tecnologia, o Instituto Federal de Ensino. Você falou tudo. Eu penso que é por aí que nós vamos agregar valor aqui. César, desculpa te interromper, mas o jovem francano, o jovem não quer chão de fábrica mais. Eu falei agora mesmo que tem empresário que se incomoda quando eu falo isso. Mas é uma realidade. O jovem não quer chão de fábrica. Esse jovem pós-internet não quer ficar 8 horas dentro de uma fábrica de sapato ganhando R$600 para ficar fazendo uma mesma operação sem perspectiva nenhuma de crescer. A internet provocou essa mudança de consciência. E não é eu que estou dizendo isso, é uma realidade, isso é estatístico, isso é pesquisa que tem na cidade. Então o sapateiro, o empresário diz o seguinte, está faltando sapateiro na cidade. Mas está faltando sapateiro porque perdeu-se o estímulo, precisa estimular se quiser ter sapateiro. Senão nós vamos ter que buscar outras alternativas. Perfeito. Aqui no Momento Empresarial, na realidade, o programa ele foi concebido juntamente com o Sebrae para estimular o empreendedor, porque é gerador de renda, e fortalecer as empresas com informações. Aqui nós falamos sobre diversos temas de interesse do empresário. É lógico que em 15 minutos de entrevista nós não vamos fazer com que ninguém aprenda absolutamente nada, mas nós vamos informar que existem determinadas ferramentas para que a pessoa vá atrás e melhore a sua empresa e com isso melhore a qualidade de emprego, melhore a oferta de emprego. Então, eu aqui no programa Momento Empresarial defendo o emprego, defendo a geração de renda. Com certeza. E vejo que a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura tem que ser dada maior atenção a das secretarias onde deve se concentrar a maior força de trabalho, porque ela vai desafogar outras situações, a própria saúde. Ela vai ser, com certeza, um agente que vai fazer com que as pessoas tenham mais renda e tenham capacidade até de ter um plano de saúde. Vai lá na Unimed, vai no hospital regional e desafogue o atendimento público, porque você tendo renda, você se vira. Mas é o seguinte, nós aqui estamos chegando no finalzinho do nosso programa, eu vou só te fazer um último questionamento, vou te dar uma oportunidade de você esclarecer o nosso telespectador qual é a diferença do Cassiano Pimentel, de 16 anos atrás, que militava no PT, e hoje o Cassiano Pimentel, que milita no PV. Bom, em termos de valores, os mesmos, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que o poder público é uma coisa muito séria e que deve ser administrada com a maior responsabilidade possível. Em termos pessoais, eu acho que o Cassiano Pimentel de hoje é muito mais experiente, muito mais maduro, muito mais vivido e menos preconceituoso politicamente. Ou seja, você vai aprendendo ao longo do tempo que existem pessoas boas em todos os partidos políticos, né? Eu sou de uma formação política, eu iniciei uma formação política onde só prestava o meu partido. Os outros partidos eram todos pelegos e todos traidores do povo. Hoje eu acho que foi importante naquela época para mim dar valores políticos, né, éticos, mas hoje já não é uma realidade. Eu sei que tem pessoas boas em todos os lugares. Portanto, por que eu digo isso para você? Porque o Cassiano Pimentel de hoje entende que administrar uma cidade como Franca tem que ser administrar com todo mundo, não alijando setores ou partidos dessa administração. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, né? Eu sempre gostei, quem teve a oportunidade de trabalhar comigo, seja profissionalmente na minha vida profissional, seja na prefeitura, sabe disso. Eu gosto de trabalhar com equipe, primeiro porque eu acho que eu não tenho resposta para tudo, né? E as pessoas com as quais eu quero me cercar serão pessoas, obviamente, capacitadas, competentes para dar esse componente que talvez eu não tenha e, portanto, trabalhar em equipe é importante. Esse é o Cassiano Pimentel de hoje, mais preparado, mais maduro, mais experiente, mais vivido e muito mais disposto a dar atenção para os problemas da cidade. Cassiano, dentro do que permitia a legislação eleitoral, nós vamos estar aqui no Momento Empresarial recebendo os candidatos a prefeito.
você, naturalmente, Obrigado. Eu quero contar com você aqui em um outro momento. Com certeza. E terminando agora esse bloco, eu vou deixar você se despedir do nosso telespectador. César, eu quero que as pessoas entendam que esse processo político que nós vamos começar eleitoral agora é uma boa oportunidade para nós pensarmos a cidade. Eu acho que não tem que fazer plebiscito. Quem foi melhor, os 8 anos anteriores, os últimos 8 anos. O que nós temos que fazer agora é o seguinte, o que nós queremos para os próximos 8, 16, 32 e vamos pela frente, né? Anos pela frente. Então, eu gostaria muito assim, que as pessoas ficassem atentas ao que os candidatos vão mostrar, questionassem os candidatos para verificar qual a viabilidade daquilo que ele está propondo, para que a gente realmente chegasse no final, no momento do dia da eleição, e decidisse seja quem for que ganhe, mas que seja um resultado de uma população consciente. Eu agradeço a sua presença e te desejo boa sorte nessa empreitada. Obrigado, César. Termino assim esse bloco chamando os nossos comerciais. Na revista Destaque deste mês, confira as irmãs Renata e Fabiana Rocha, que há 16 anos cuidam da beleza feminina em Franca. E também a estreia da página Articon News. Contato comercial com Marcelo Ramalho. 16 3706 0812 9321 8544 8806 8110. Revista Destaque. Mais informação para Franca e região. A Articon TV é uma emissora digital com produção e programação independente, levando informação e entretenimento a você. Também produzimos programas e comerciais de TV, clipes musicais e vídeos institucionais para a empresa. Com equipamentos de última geração e imagens em Full HD, proporcionamos qualidade aos trabalhos por nós realizados. Entre em contato com a gente e tenho a certeza que faremos um ótimo negócio. Cantina Mais Sabor, onde você saboreia a mais gostosa comida caseira com o verdadeiro sabor mineiro. Também temos o Disque Marmita e Marmitex. Telefone 035 3541 2022. Cantina Mais Sabor. Rua Coronel Saturnino Pereira, 256, Cássia, Minas Gerais. Mastermind. Ninguém é líder por acaso.